Oiê, aqui é a Jana de novo e finalmente chegou o momento de falar sobre esse livro que talvez seja o pior livro que eu já li em toda a minha vida. É um livro muito ruim, tão ruim que é impossível não falar dele, que é O Garçom B, o diário verídico de um amor sadomasoquista, da autora Alma de Assis, que no livro vai contar sua própria história. Mas já começa por aí. Até que ponto essa história é real? Porque tem muita loucura nessa história. E que história louca. Eu não conheço ninguém que tenha lido esse livro, é até difícil encontrar informações online sobre ele. Mas se você deparar com esse livro aí em algum momento da sua vida, fuja dele, porque ele é extremamente mal escrito, muito confuso, como eu disse, e é uma história assim que nem vale a pena se informar sobre ela, porque não tem profundidade, sabe? Não dá pra você sentir empatia por nenhum dos personagens. É um livro muito esquisito, mas vamos lá, né? Todo esse destilamento de ódio, e eu nem comecei a falar sobre o livro. Eu li esse livro no ano passado, exatamente, para ser mais precisa, eu terminei de lê-lo dia 11 de 1 de 2018. E eu até escrevi aqui atrás, que livro péssimo. Foi o meu último comentário sobre o livro. E realmente ele é muito péssimo. Esse livro é o quê? Ele é um diário da autora, Alma de Assis. Ela até, não sei se é o nome verdadeiro dela, mas enfim. Um, e ele conta no decorrer de tempo de 94, precisamente, de novo, de março de 94 a agosto de 96, a autora conta em passagens de diário sua experiência com o garçom B, que no caso é esse cara que literalmente destrói a vida dela. É um cara muito canalha, muito babaca e enfim, é um livro muito confuso, muito sem sentido, como essa minha resenha, né? Mas vamos lá, vamos tentar sintetizar um pouco a coisa. A Alma, ela é uma pessoa quebrada, poderia dizer isso. Ela é uma pessoa que teve uma infância muito conturbada. Ela teve um pai muito violento que agredia a mãe dela, que bebia muito e que destruía a casa. Ela não tem uma relação muito próxima com a mãe. Ela não foi criada pela mãe, ela foi criada pela irmã mais velha. E isso dá pra perceber claramente que causou muitos traumas na vida dela. Ela tem daddy issues, né, que seria problemas com os pais, você projetar o problema que você teve com o seu pai nas suas relações amorosas. E ela tem muito isso, ela procura, dá pra ver que ela é uma pessoa completamente quebrada, que procura alguém que possa juntar esses pedaços dela. Ela não tem essa ferramenta, essa habilidade de perceber que só ela é capaz de se sentir inteira sozinha, sabe? Só ela pode consertar o dano que ela tem por dentro. Nenhuma pessoa vai chegar na vida dela com o dom de transformar ela numa pessoa inteira, numa pessoa feliz por completo. E ela não consegue enxergar isso no livro inteiro. É um livro que me irritou muito por ser, pela personagem se submeter a coisas assim, não pelo sadomasoquismo em si, mas por ela se submeter a coisas humilhantes psicologicamente, sabe? Não tanto fisicamente. Eu acho que esse negócio de usar o sadomasoquismo foi mais um chamariz para as pessoas virem a comprar o livro, virem a ler a história. Mas a personagem, ela se humilha assim emocionalmente. Ela literalmente destrói, se destrói por dentro. Ahn, e é muito triste acompanhar isso. Mas não um triste de provocar empatia, mas sim um triste de provocar raiva. Você fica com muita raiva da personagem, porque ela toma umas atitudes assim extremamente estúpidas. Além de ser burro, é uma coisa assim incabível para qualquer ser humano os tipos de atitudes que ela toma. E ela sente prazer em ser humilhada, ela sente prazer em ser subjugada,
na verdade, ela diz que sente prazer, mas ela não sente nada disso. Dá pra perceber que ela é uma pessoa tão vazia, mas tão vazia, que ela nem consegue sentir nada. Ela sente, ela diz que sente algo porque alguém disse pra ela que ela deveria sentir. Mas na verdade ela é uma pessoa vazia, então ela não tem sentimentos, por assim dizer. E esses diários dela, essas passagens no diário, elas incomodam muito. Tem algumas cenas bem gráficas de sadomasoquismo, mas não é isso que incomoda, pelo menos não foi o que me incomodou. O que me incomoda é a burrice da personagem. E também, esse garçom B, contextualizando, ela sempre se submeteu a relações vazias, a relações em que ela era humilhada, praticamente copiando os comportamentos que ela viu na infância, as coisas que ela via a mãe dela sofrendo e as atitudes que o pai dela tomava. Ela virou uma adulta que busca esse mesmo tipo de padrão, e isso faz com que ela se envolva com caras muito ruins que só fazem mal para ela, principalmente mentalmente. E isso acontece com o garçom B do título, que é um garçom de verdade que trabalha num restaurante e que dá em cima das mulheres, assim, geralmente. E ela é simplesmente mais uma das vítimas dele. E ele percebe nela essa fragilidade, essa falta de apoio emocional e estrutural, enfim, apoio geral. E ele abusa muito dela, ele é um cara casado e ela sabe de tudo isso e ela persegue ele. Ele percebe até que ela faz mal pra ele, então ele se afasta dela e ela persegue ele, ela vai atrás da mulher dele. É uma confusão assim generalizada e que causa muito, provoca assim muita angústia ao ler, sabe? Ele é um livro que me deixou muito angustiada. Enfim, é um livro assim muito, muito ruim e tipo assim, em todas as partes dele, não tem nada que você leia que justifique a leitura. Não é um livro que acrescenta, sabe? Eu gosto muito de ler, né? Obviamente, esse é um canal de literatura, mas eu procuro sempre, por mais ruim que o livro seja, tirar alguma coisa que possa acrescentar na minha vida, uma palavra diferente, um ensinamento, uma atitude de um personagem que eu vi que não é correto, sabe aquela coisa de você aprender pelo erro dos outros? Eu utilizo muito isso, tento utilizar muito isso. Mas esse livro, ele é tão, tão ruim, mas tão, tão ruim, que nem isso dá pra fazer. É um livro assim, que sei lá, não tem explicação por que esse livro existe. E ele foi publicado em 1998, então é meio estranho um livro assim, não sei. É um livro assim meio do lado B, sabe, da coisa. Eu comprei esse livro, se eu não me engano, foi nas máquinas do metrô, que infelizmente estão cada vez mais raras hoje em dia. Mas enfim, é um livro assim que não faz sentido, não faz o menor sentido. E eu acho muito difícil alguém vir a gostar desse livro, porque ele é realmente muito, 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 muito ruim. Se eu não fui clara até agora. Eu vou ler um pedacinho do que está escrito aqui atrás, na contracapa do livro, que você lendo isso, você pensa, não, esse livro tem algum potencial, mas não, não tem. A tônica sexual do relacionamento, o fetiche do objeto, a violência como fantasia, a intimidade impossível, as sessões de terapia, as cartas do tarô e a solidão mais profunda fazem evoluir a narrativa e terminam por decidir o destino do diário, os autos de um distrito de polícia. É um livro assim que narra esse período do tempo da personagem, com ela contando, e é um livro que te deixa frustrado. O que mais me frustrou nesse livro é que a personagem ela tem muito aquela coisa de só tomar as atitudes na cabeça dela. E o jeito que ela fala, parece que ela tá fazendo aquilo que ela tá falando. Ela em seguida ela fala assim, ah tá, mas isso foi só na minha cabeça. Mas assim, não fica engraçado, não fica fofo, não fica bobo, até fica ridículo, sabe? Porque você fica falando, meu, você tem que tomar uma atitude, você tem que sair dessa, esse cara não faz bem pra você, ou o que você tá fazendo com a sua vida, ou o que você tá fazendo com a sua
família. E não, ela começa a tomar uma sucessão de ideias ruins atrás da outra, que é muito perturbador até de assistir. Algumas partes, assim, muito fracamente, me lembraram o filme Ninfomaníaca, que é um filme bem, assim, pesado. Trata um tema muito pesado. Não é o sexo explícito que deveria ser o mais notado no livro, mas sim a decadência de um personagem, né, no filme. Mas sim a decadência de um personagem. E aqui acontece a mesma coisa. Esse é o parâmetro que eu fiz entre os dois. Não é o sadomasoquismo que fará com que alguém goste ou desgoste deste livro, mas sim a decadência da personagem. No filme funcionou muito bem pra mim, mas no livro não. É muito ruim, muito ruim. Assim, eu terminei de ler esse livro com raiva. Sabe quando você fica querendo tacar o livro na parede? Foi assim. É muito ruim mesmo. Eu escrevi até uma notinha aqui, ó, bem no começo do livro. Esse livro é muito perturbador. A forma como a personagem principal se deixa agredir é humilhante e degradante. O mais chocante, provavelmente, é o fato de ser uma história real. É assustador pela perversão da narradora consigo mesma. Ou seja, o que mais me deixou assim chocada com esse livro é bem isso que eu falei agora. A narradora, ela se odeia. Ela tem uma aversão por si mesma tão grande que projeta para as outras pessoas, sabe? Faz com que as outras pessoas vejam ela com os olhos dela. Não como ela realmente é, mas como ela se projeta. Assim, eu acho que esse livro seria interessante até para quem estuda psicologia, porque tem todas essas questões, assim, que não são muito da minha alçada. E talvez até eu não tenha gostado muito dele por causa disso, né? Por mais que eu deteste um livro, eu sempre procuro enxergar algo que possa acrescentar em alguma pessoa. Mas esse livro é realmente muito ruim. Da editora Rosa dos Tempos. E, nossa, muito ruim mesmo, gente. Ruim a dar com rodo. E é isso. Basicamente, essa foi a minha sessão de desabafos sobre este livro. Não leia, a não ser que você queira passar um pouquinho de raiva, porque dá muita raiva mesmo esse livro. É definitivamente um livro que provoca emoções. Emoção de você querer tirar ele na parede. Enfim, esse vídeo termina por aqui. Até o próximo. Tchau!